A Copa continua, estamos em fase de mata-mata e hoje eu aproveitei que temos jogo de Bélgica e Senegal para trazer um filme para você que quer conhecer um pouquinho mais do cinema belga, porque é um cinema que eu também não domino tanto, então é meio difícil até para eu ficar achando filmes ali que eu já tenho assistido para ficar farmando conteúdo aqui para vocês. Mas quando eu fui dar uma olhadinha, né, falei, pô, eu quero falar de um filme belga. Eu vi um filme que me chamou muita atenção por causa do título dele, que em português chegou aqui com o título de Aconteceu Perto da Sua Casa, mas em inglês ele tem o título de Man Bites Dog, que seria algo, né, na tradução como Homem Morde Cachorro. Porque é um termo jornalístico, eu acho isso muito interessante, porque se um cachorro morde um homem, é normal, mas se um homem morde um cachorro, a gente tem uma notícia, né? Então significa um furo de reportagem, digamos assim. E o cinema belga, ele é um cinema que ele é muito marcado por uma certa dualidade. De um lado, ele é muito cotidiano, humanista, né? Tipo o cinema dos irmãos Dardenne, que é o Jean-Pierre e o Luc Dardenne, que tem esse cinema muito de mostrar uma realidade, uma coisa meio dramática, de olhar para o ser humano, para a vida e tudo mais. Enquanto a gente tem um lado muito mais explosivo, muito mais provocativo, como por exemplo a gente tem em Johnny Delman, da Chantal Akerman. E aí a gente tem esse filme, né, o Aconteceu Perto da Sua Casa, que ele meio que fica num meio termo muito curioso. Ele une essas duas pontas, ele ao mesmo tempo que ele é um filme visceral, muito pesado visualmente, ele é um filme que ele brinca com essa ideia do realismo, né? Tanto é que ele é um filme meio documentário, ele é todo filmado no estilo documentário para aproximar ele da realidade, mas ele é um documentário falso, tendo em vista que ele é um filme que uma equipe de reportagem está seguindo um serial killer. E isso traz um tom muito curioso pro filme, porque é um tom do tipo assim, ao mesmo tempo que ele é uma sátira, ele é uma crítica, é uma coisa muito ácida, ele é um filme completamente visceral, ele é um filme super pesado, super explícito, tem cenas que são bem incômodas, assim, bem perturbadoras, mas ele tem um senso de humor mórbido que por vezes é muito engraçado e justamente por isso ele é muito incômodo. E essa mistura toda gera um resultado que é bizarramente agressivo, é bizarramente pesado. Não é à toa que esse filme teve o pôster censurado, esse filme enfrentou uma classificação indicativa super restritiva nos Estados Unidos, esse foi aquele tipo de filme que a galera saía no meio, sabe, passou em festival, o pessoal, uma parte aplaudiu e outra parte não queria nem ver até o final, saiu no meio do filme, porque é muito pesado visualmente, né, muito apelativo, muito sensacionalista, mas tudo isso tem um certo propósito aí dentro do filme, porque ele não é de maneira nenhuma gratuito, ainda que ele seja muito pesado, né? Tem cenas ali que eu, como fã de terror, eu gosto de coisas, né, de filmes bem explícitos, eu gosto de filmes que são bem pesados, de filmes mais sangrentos, digamos assim. Até eu assisti ali e falei, pô, aqui talvez seja um pouco demais. Mas e tudo isso, como eu falei, gira em torno de uma crítica, porque é um filme que ele tem esse grupo de realizadores de cinema que estão acompanhando esse serial killer, e isso vai fazendo com que o filme ele vá gerando um senso ali de morbidez no sentido de sensacionalismo, né? Por isso que ele traz ali no título em inglês dele, traz um termo de jornalismo, né? Quando a gente fala de sensacionalismo, principalmente hoje em dia, é muito difícil a gente desassociar a palavra sensacionalismo de um jornalismo sensacionalista. E é justamente essa a grande crítica aqui, né? Ele critica esse lado meio voyeurista do público, esse lado meio da mídia que quer se aproveitar do que acontece para falar das coisas mais pesadas possíveis e sempre tirando o máximo, meio abutrizando mesmo a realidade. E aí tudo isso é realizado aqui por três caras que eles são, ao mesmo tempo que eles são os diretores, eles são também os atores principais, o que faz com que esse filme ele gere aquele sentimento muito, como eu falei, de ser um filme muito realista. Aliás, só o fato de ele ser um documentário falso com esse estilo, né, de uma equipe de filmagem, ele foi realizado ali por um grupo de estudantes de cinema, ele já faz com que esse filme seja precursor de muita coisa muito interessante, como por exemplo A Bruxa de Blair, que eu gosto bastante, tem uma premissa meio parecida, só que vai para um lado diferente, né? Vai para um lado muito mais de suspense e terror, enquanto esse aqui ele fica nessa sátira, nesse humor mórbido e nessa coisa da provocação que pode ser demais para algumas pessoas, mas como eu falei, também não é nada gratuita. E antes de eu continuar falando desse filme, eu quero só pedir pra você que tá curtindo esse vídeo pra já se inscrever nesse canal se você ainda não tiver inscrito. Tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, estamos no especial Copa do Mundo, esse é mais um vídeo especial de Copa do Mundo. Então já te peço pra deixar aquele like e também comentar aqui o que você achou desse filme que eu tô apresentando. Se você já viu, inclusive, comenta qual que é a sua opinião, que eu tô bem curioso pra saber. E é claro, vale me seguir também nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando aí de Aconteceu Perto da Sua Casa, né? Até o título, como eu falei, ele é um título provocativo, porque ele tem essa coisa meio de
teor de matéria jornalística que é muito sensacionalista, tipo, aconteceu perto da sua casa este tipo de crime. E é um filme que ele não tem um tipo de crime, né? Por mais que ele seja um serial killer, ele não tem um método. Isso acaba sendo também uma... Putz, é difícil colocar isso aqui assim, mas vira uma piada no decorrer do filme, dele testando métodos e falando de formas diferentes. Lembra um pouco o tom de Dexter, só que Dexter não vai pra esse lado, né? Dexter, a série, não vai muito pra esse lado de cômico, apesar de ter uma coisa, um senso de humor mórbido em vários momentos. Esse aqui não, ele vai pra um lado que ele tenta ser mais cômico do que seria o tom de Dexter, mas ao mesmo tempo ele é muito mais pesado também do que seria a série do Dexter. E eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial do filme, pro bem e pro mal, porque é um filme que ele vai sempre brincando com esse tom complexo. É difícil a gente conseguir absorver esse filme, porque você fica, ao mesmo tempo que você tá impressionado com as imagens, né, impressionado de serem tão pesadas, algumas coisas são engraçadas, o jeito que o personagem ele se vende, a ideia ali, o carisma que ele tem, até quando ele tá explicando, por exemplo, a melhor forma de se livrar de um corpo, sabe? Esse tipo de coisa. Gera um sentimento muito dissonante, mas ao mesmo tempo é um sentimento que talvez venha também da parte do jornalismo, né? Um jornalismo que ele tá talvez te dando uma informação, e isso é importante, você ser informado, você saber o que está acontecendo, mas quando é um jornalismo muito sensacionalista, você também acaba se sentindo desconfortável. O problema é que, por exemplo, em filmes como A Bruxa de Blair, que usam esse estilo pra fazer um terror, né, que vai pra um lado específico, esse aqui, durante boa parte do filme, ele é apenas um filme pesado, o que faz com que ele se diferencie, por exemplo, de filmes como Violência Gratuita, do Haneke, que eu já recomendei aqui no especial de Copa do Mundo, quando eu falei de um filme da Áustria, né? Eu recomendei esse filme, só que esse filme ele tem uma desconstrução, uma subversão da violência de uma forma que eu não acho que aconteceu perto da sua casa consiga fazer. Justamente porque, tudo bem, a premissa é outra, né? A proposta é outra, só que lá eu acho que ele tem uma coisa um pouco mais elegante, um pouco mais rebuscada na hora de abordar a violência. Aqui, quando ele vai pra esse lado mais explícito, ele realmente parece que ele tá simplesmente testando os limites do espectador. Sendo que os dois filmes, eles vão criticar esse lado da mídia sensacionalista, eles vão criticar esse lado do voyeurismo, né? Enquanto o Haneke, por exemplo, ele transforma a gente em cúmplice ali no Violência Gratuita, esse aqui ele nem tenta fazer isso, talvez justamente pelo teor mais pesado das cenas, mas ele brinca com a ideia do pessoal da filmagem, né? O pessoal que tá filmando, eles são só as pessoas que estão fazendo um documentário sobre aquele serial killer, só que conforme o filme avança, eles também vão meio que flertando, até mesmo cruzando a linha entre ser as pessoas que estão retratando aquilo, né? Filmando aquilo, até pessoas que viram cúmplice desse serial killer. E aí eu acho que isso é uma diferença muito gritante, porque justamente, como eu falei, em Violência Gratuita e até filmes como Laranja Mecânica, os diretores eles vão tornando o espectador cúmplice ali dos vilões, né, dos protagonistas vilões ali dos filmes. Enquanto nesse, eu acho que seria de muito mau tom ele tentar fazer isso, até porque ele é muito mais perturbador do que esses outros filmes que eu citei. Inclusive, ele não é só perturbador por causa do que ele mostra, mas também por causa de algumas referências que eles fazem, porque eles fazem referências a crimes reais. Inclusive, é um crime que foi um assassinato de um garotinho, de uma criança, que chocou a Europa na época, e eles fazem uma piada com isso no filme, que, novamente, como eu falei, parece que estão testando o limite do espectador. Porque é uma cena que ela é interessante, ela é uma cena que ela é bem construída, e por incrível que pareça, é uma das poucas cenas que, apesar de incômoda, ela não é explícita, onde eles fazem meio que uma piada, eles constroem uma cena ali pra quebrar o clima de descontração do momento, com uma referência a um crime real que foi muito chocante, né, na época. Então eles trazem essa questão, não é explícito, não é necessariamente de mau tom também, mas não deixa de ser pesado. Então eu acho que até por causa disso que eu não consegui me conectar completamente com o filme. Então por mais que eu tenha gostado bastante da ideia, da proposta e da provocação que ele tá fazendo, que eu acho que é uma crítica super válida e super importante até mesmo pra hoje, porque hoje em dia o jornalismo sensacionalista ainda é muito sensacionalista, ainda é um filme que eu tive algumas questões ali, eu tive algumas dificuldades de me conectar. Eu não descarto ele como dica, eu acho que é uma boa dica pra você que tem estômago. É um filme pesado, é um filme bem denso, como eu falei, foi proibido em vários lugares, mas é um bom filme, uma boa porta de entrada pro cinema belga, mas eu ainda acho que é um filme que ele tem algumas questões ali que, particularmente, eu não curti tanto. Então, para Aconteceu Perto da Sua Casa, nota 6. Eu acho que a grande sacada de fazer esse tipo de conteúdo, de trazer esses filmes de outros países, é realmente poder descobrir essas coisas que talvez eu nunca fosse ver, ou pelo menos eu ia demorar muito mais pra ver. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Foi interessante descobrir ele, mesmo que eu não tenha amado, né? Porque eu justamente falei que ele tem uma coisa válida ali, tem uma crítica válida, ele tem um tema interessante e se comunica muito com vários assuntos que a gente discute hoje, principalmente nas redes sociais. Então acaba sendo uma indicação muito legal de fazer, né? Pra você, como eu falei, que quer conhecer um pouco do cinema belga,
vale dar uma chance pra esse filme, assim como vale, por exemplo, assistir o filme do Pelé, que é o rei do futebol, né? Eu falei essa dica no dia do Jogo do Brasil, e também o filme México 86, que é o filme mais recente, mas que traz uma história bem legal ali da Copa de 1986, que foi sediada no México, e tem uma história de bastidores ali muito maluca. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou, e bora pra Copa!